Boa tarde, meus queridos, lindões e maravilhosos, indesistíveis. Estamos aqui direto do trono mais uma vez. Simbora, até depois do fim. Quero dizer uma coisa para vocês muito importante. Hoje nós vamos fazer o capítulo 43 de Ezequiel. Ontem nós fizemos o 42 e falamos um pouquinho sobre a importância de... Nossa, como eu estou com calor. Vamos lá. Olha só. O capítulo 42, ele falou sobre o edifício. E aí a gente falou no final. E assim mediu a área pelos 4 lados. E havia um muro ao redor de 250 metros de largura, que separa o santo do profano. Não sei se vocês lembram disso. A gente falou sobre isso ontem. Que as trevas, elas não andam junto com a luz, que o santo não se mistura com o profano. E o mais maravilhoso e mais extraordinário dentro desse processo é a gente entender e perceber que Deus, quando faz a separação entre águas e águas, quando Ele faz a separação do que é santo e profano, quando você permite que Ele entre, limpe a casa, faça tudo o que precisa ser feito, retire os móveis, limpa aquela sujeira de debaixo do tapete e tudo mais. Tudo isso, quando é realizado pelo Senhor, nada mais, nada menos que as coisas extraordinárias entram nos eixos, entram no lugar. Deus enche o templo e Deus faz coisas fantásticas com a nossa vida e faz nos gerar resultados fantásticos. Nós falamos sobre isso ontem, nós falamos sobre isso muito fortemente ontem. Falamos sobre aceitar e abrir as portas, e Deus gera uma separação, como quando Lázaro, aquela parábola de Jesus Cristo, que era um jovem, que era um pobre que comia as migalhas da mesa de um jovem rico, ou de um rico. E o rico foi para o inferno, e chegando lá ele pede, peça para Lázaro pelo menos vir aqui e molhar a minha boca, porque eu estou ardendo em sede. E Deus fala, existe um abismo entre o santo e o profano, existe uma separação entre luz e trevas, existe uma separação, e Deus faz isso conosco, sabe? E aí, no capítulo de hoje de Ezequiel, nós temos exatamente 27 versículos, e eu vou ler com vocês, se vocês me permitirem, do 1 até o versículo 12, tá joia? Vamos comigo? Vamos embora. Olha só. A glória de Deus enche o templo. Então o homem me levou ao portão que dá para o leste. Isso ainda é Ezequiel sendo levado por esse homem dourado, que começou lá no capítulo 39, se eu não me engano, medindo e mostrando as medidas do templo para Ezequiel. E aí chegou o momento de a glória de Deus encher o templo. Então o homem leva Ezequiel ao portão que dá para o lado leste. E eis que do lado leste vinha a glória de Deus de Israel. A sua voz era como o som de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. A terra resplandeceu. Toda a terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão era como a visão que eu tive quando destruí a cidade, e como as visões que tive quando junto ao rio Quebar. Feliz ano novo, meu queridão. Deus abençoe. Então caí com o rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pelo portão. Olha só. Então eu caí com meu rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pelo portão que dá para o leste. O Espírito me levantou e me levou ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor enchia o templo.
Enquanto o homem estava de pé ao meu lado, ouvi uma voz que me foi dirigida no interior do templo. E o Senhor me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Nunca mais a casa de Israel contaminará o meu santo nome, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com o cadáver dos seus reis nos seus lugares altos. Quando puseram o meu limiar junto ao meu limiar, quando puseram o seu limiar junto ao meu limiar, e os seus batentes junto aos meus batentes, havendo apenas uma parede entre mim e eles, contaminaram o meu santo nome, com as abominações que cometeram. Por isso eu os consumi na minha ira. Agora que eles lancem para longe de mim a sua prostituição e o cadáver dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Filho do homem, mostre à casa de Israel este templo, para que eles se envergonhem das suas iniquidades. Deixe que tire as medidas desse modelo perfeito. Olha só, preste atenção nisso. Mostre à casa de Israel, mostre para a casa de Israel este templo, o templo que ele acabou de ser mostrado em relação às medidas, para que eles se envergonhem de suas iniquidades, para que eles deixe que tirem as medidas desse modelo perfeito. Se eles se envergonharem de tudo o que fizeram, faça com que conheçam a planta deste templo, e o seu arranjo, e as suas saídas, e as suas entradas, todas as suas formas, todos os seus estatutos, todas as suas disposições e todas as suas leis. Escreva isso na presença deles, para que observem que todas as suas instituições e todos os seus estatutos os cumpram. Esta é a lei do templo do alto do monte. Todo o terreno ao redor será santíssimo. Eis que esta é a lei do templo. Presta atenção nisso que a gente acabou de ler aqui, que eu acabei de ler aqui, foca nisso. Foca exatamente nisso que eu estou te dizendo. Deus está dizendo assim: eu passei um tempo com você dentro do templo, te mostrando exatamente o que é que vai acontecer e quais são as medidas. Seja bem-vindo, Wendel, meu parceiro. Quais são as medidas que tem que ser dentro da casa, fora da casa. Vá agora até o povo, mostre para eles somente se você vê arrependimento Mostre à casa de Israel esse tempo para que eles se envergonhem das suas iniquidades. Olha, mostre para eles para que eles se envergonhem de suas iniquidades. Mostre para eles para que eles, sabe como, quando? O que ele está dizendo aqui, olha só. Olha o presente que vocês tinham, olha o super templo que vocês tinham, olha exatamente o que vocês perderam. Sabe quando a gente chega para o nosso filho e fala assim: meu filho, é o seguinte, se você esse ano se dedicar e conseguir passar de ano é obrigação, mas se você conseguir passar de ano com louvor, ou seja, com notas extraordinárias, aí você põe uma meta lá para o seu filho alcançar isso no processo de desenvolvimento do seu filho. Eu quero que você alcance esse valor em notas. E aí chega no final do ano e fala para ele assim: se você alcançar isso, eu vou te dar, sei lá, um PS4, um videogame, uma viagem para Cancún, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. Quando chega no final do ano, ele reprovou. Ele não conseguiu alcançar nem a média para passar. E aí você chega para ele e mostra o presente que ele perdeu. Tá vendo isso aqui? É o presente que você tinha, eu tinha comprado já tinha adquirido, já estava aqui, já era seu. Mas infelizmente você não vai ganhar, porque você não teve. E se ele, aí ele diz assim, para que ele se envergonhe das atitudes dele. Frise quais são as atitudes. Você não estudou, você não se dedicou, ao invés de você fazer as suas lições de casa, você preferiu ir para a rua, ficar com seus amigos, namorar, isso e aquilo. Olha só, por isso que é um manual da vida real a Bíblia. E aí o que acontece?
Se eles se envergonharem de tudo o que fizeram, faça com que conheçam a planta deste templo, e o seu arranjo, e as suas saídas, e as suas entradas, e as suas formas, todos os seus estatutos, todas as suas disposições e todas as suas leis. Escreva isto na presença deles, faça um trato com ele, escreva na presença dele as leis, os comportamentos a partir de agora, dentro do seu arrependimento do seu erro. Este é a lei do templo do alto do monte. Todo o terreno ao redor será santíssimo. E eis que esta é a lei do templo. Esta é Deus está ensinando a gente a realizar alinhamentos a partir de erros. Olha só que fantástico, que extraordinário. Lembre-se todos os dias que feedback você dá individualmente e que elogio você faz na frente de todo mundo. É importante você elogiar. Nossa, parabéns, meu filho, extraordinário, você está levando sua escola a sério, você está tendo resultados fantásticos e assim por diante. Agora, se você precisar fazer um alinhamento a respeito de um erro, um alinhamento a respeito de uma assertividade que você precisa corrigir, faça ele. Não é com o seu filho só, independente de ser com o seu filho, independente de ser com o seu esposo, independente de ser com o seu irmão, independente de com quem seja, faça esse alinhamento de forma individual. Faça por escrito o acordo e o tratado entre vocês a partir desse momento. E deixe isso em algum lugar para que se lembre sempre deste acordo e desse tratado. Ah, Marcelo, mas esse acordo e esse tratado é comigo. Eu preciso resolver algumas coisas comigo mesmo. Sente com você, escreva as coisas, faça o acordo e o tratado com você mesmo e coloque em algum lugar onde você vai se lembrar e vai ver sempre que você precisa realizar aquilo. Marcelo, e se eu esmorecer dentro do processo e do caminho? Se você esmorecer, você precisa fazer como a palavra de Deus diz. Traga à memória aquilo que te dá esperança. E o que verdadeiramente te trará esperança? Nada mais, nada menos que a recompensa daquilo. A recompensa pela qual você terá quando você realizar aquilo que você se propôs a realizar. Tá ok? E aí ele diz sobre o altar e as medidas do altar do holocausto. E ele diz, então me disse, filho do homem, assim diz o Senhor Deus. São estas as determinações do altar. E aí ele coloca quais serão as medidas verdadeiras do altar. De como que Deus quer... Ó a Claudinha chegando. Como que Deus quer que essas coisas sejam. Eu vou recapitular aqui para você se relembrar. Presta atenção nisso. Seja bem-vinda, bonita. Tudo bom? Presta atenção nisso. Primeiro, ele mostrou as medidas. Depois dele mostrar as medidas, ele disse o que a gente precisa fazer. O que a gente precisa fazer? A gente precisa aceitar que Deus entre, que nos mude, que reconstrua, que limpe e que encha o templo. A partir daí, ele diz o seguinte: mostre para o povo a medida do templo. Mostre para o povo que templo extraordinário e fantástico que eles perderam. Eles já tinham isso e eles perderam por causa das suas iniquidades. E se eles se arrependerem e se envergonharem, entendeu? Disso, se eles então se arrependerem, se eles então se envergonharem em relação a isso, aí sim você vai fazer uma parada. Você vai fazer o seguinte. Cadê onde é que eu estava, Jesus? Ai, Cláudia entrou, eu fiquei nervoso. Posso Aqui, me peraí. ajudar? E se eles se envergonharem de tudo que fizeram, faça com que eles conheçam a planta do templo, e o seu arranjo, e as suas saídas, e as suas entradas, todas das suas formas, todos os seus estatutos, e faça um acordo com eles de que esses são os estatutos, esse é o acordo, e a gente vai fazer a parada dessa forma. É exatamente isso.
Exatamente isso que Deus pede. Ele diz assim, ó: eu habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Nunca mais a casa de Israel, nunca mais a casa de Israel contaminará o meu santo nome, nem eles, nem os reis, nem com as suas prostituições ou com o cadáver dos seus reis nos seus lugares altos. Ele está dizendo: eu cumprirei a minha promessa do muro de 250 metros, onde estará afastado santo de profano. Não se misturará mais, como ele diz aqui. Quando puseram o seu limiar junto com o meu limiar e os seus batentes junto com os meus batentes, havendo apenas um parecer entre mim e eles, contaminaram o meu santo nome e as abominações que cometeram, e por isso consumi na ira. E agora que eles lancem para longe de mim a sua prostituição e o cadáver dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Habitarei no meio deles para sempre. Manda, Claudinha. Eu não te ouvi, desculpa. Eu estava ouvindo até a parte que você leu a palavra e eu não te ouvi mais. Sim, aí ele justamente diz isso, que depois disso tudo, eu habitarei no meio deles para sempre e afastarei de vocês a iniquidade. Porque não Maravilha. existe trevas com a luz, né? E aí ele descreve o altar dos holocaustos e como que deve ser a E consagração ele desse fala: altar. habitarei para sempre. Habitarei para sempre. Uhum. Agora, esse para sempre, né, do Senhor, eu vejo de duas formas, sabe, Marcelo? Porque assim, quando ele fala habitarei para sempre, está falando habitarei em seu coração para sempre quando você age dessa forma, como quando houver uma separação verdadeira, né, sua das coisas ruins. Não significa, como a gente falou, Uhum. que não, a gente não vai pecar, que não vai cometer erros, falhas, nem nada disso. Significa que o coração vai estar predisposto à mudança, a ser diferente, que haja transformação verdadeira na nossa vida. E quando ele fala assim, habitarei para sempre, também tem a questão assim de quando ele fizer verdadeiramente essa separação, quando o povo escolhido for, aí eu vou mais para frente, né, for arrebatado, for levado, haverá essa separação aonde ele vai habitar conosco verdadeiramente para toda a eternidade e ali nós estaremos separados, né? Não haverá trevas, não haverá domínio sobre as nossas vidas. Eu não sei exatamente o que você falou, né? Porque eu cheguei agora, mas assim, ele fala assim, do 1 ao 7, Também. você leu até onde? Até o final do primeiro, do 12, até o 12. Até o 12, né? Isso. Ele, do 1 ao 7, ele faz uma ligação aí em Êxodo 25:8, né? Se você quiser, a gente tem tempo para a gente dar uma lida em Tem, Êxodo. claro, com certeza. Então vamos lá. Êxodo 25:8, ele faz uma ligação lá no passado. Eu gosto disso, né? Ligar lá no passado. 25:8, que ele fala assim, ó, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Quer dizer, lá em Êxodo o Senhor já estava falando, né, a respeito do que ele iria falar. E aí você volta, ele tá falando assim, ó, da porta que olha para o Oriente, Ezequiel contempla o que constitui o objeto central da sua visão, a chegada do Senhor ao templo, a fim de instalar-se novamente nele e desta vez para sempre.
Essa é a presença do Deus de Israel no santuário, que vai irradiar os seus efeitos até o lugar mais distante, como a gente pode ver também, né, em Ezequiel 47, de 8 a 11, que a gente não vai ler, dando spoiler. Que a gente pode ver lá em Ezequiel, então, 47, de 8 a 11. E quando ele chega. Você só leu até o 12. Tá, então tá bom. Não, pode mandar bala, porque aqui ele vai falar sobre o altar dos holocaustos e sobre a congregação, a consagração do altar. Então não tem muita minuciosidade a não ser medida e como que deve ser esse sacrifício. Então pode Que mandar ele bala, está pode falar. fazendo uma referência lá em Êxodo 27, 1, 2, né? Vamos voltar lá. Êxodo 27, 1, 2, para você ver que Deus não é Deus de confusão. Ele já havia falado isso com o povo na saída do povo do Egito. Então, Êxodo 27, 1, 2, ele fala: farás também o altar de madeira de acácia. Olha que lindo, é o feminino do meu nome. De acácia de 5 côvados será o seu comprimento. Por isso que eu queria voltar nessa palavra, entendeu? Porque é o feminino do meu nome. Hum, Será o seu comprimento, e de 5 a largura será quadrado o altar, e de 3 côvados a altura. Dos 4 cantos farás, e levantar-se-á 4 chifres, os quais formarão uma só peça com o altar, e os cobrirá de bronze. Então, novamente aí Deus, né, falando a respeito em Êxodo do que seria feito também já lá em Ezequiel. E ele faz também uma referência a 2 Crônicas 4:1. 2 Crônicas 4:1. 2 Crônicas 4:1. A cabeça dói. Vamos lá. Também fez um altar de bronze de 20 côvados de comprimento, 20 de largura e 10 de altura. Fez também um mar fundição redondo de 10 côvados, de uma borda até a outra borda, e de 5 de altura, e um fio de 30 côvados era a medida de suas circunferências, né? Então, aí o Senhor, a gente volta um pouco ao passado, que o Senhor ele não muda, né? Deus não muda, Deus não falha, Deus não volta atrás em suas decisões. A verdade, a gente fala assim, mas quando o Senhor foi lá e disse que para o rei Ezequias, que lhe daria mais 15 anos de vida, ele voltou atrás na sua decisão. Não, em sua onisciência, ele já sabia o que iria acontecer, então ele fez com que o profeta fosse até Ezequias e dissesse a Ezequias o que iria acontecer, para que Ezequias verdadeiramente buscasse ao Senhor e ele fizesse o que já estava planejado, entendeu? Então ele startou o que ele tinha planejado. Ele não falha, ele não muda, ele não se arrepende, entendeu? O Senhor, ele age ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo sempre, né? Então, quando ele fala, vou vou fazer, né, conforme essa forma, desse jeito e tudo mais, você pode ver que lá no passado o templo também foi construído com essas medidas, dessa forma, entendeu? Quando foi antes de ser destruído, claro. E aí você vê que ele é o mesmo, é né? Ele verdade, não é muda. verdade. Não. Ele é o mesmo Deus. E ele fala, eu estou construindo para que eu habite para sempre. Isso é muito importante a gente colocar. Ele fala assim, para que eu esteja lá para sempre, para que eu habite para sempre, para que eu more para sempre. Ele está falando da sua vida, do seu coração. Ele reconstrói a sua vida, ele reconstrói o seu coração, ele reconstrói, porque como ele disse para Salomão, os meus pés aqui não cabe nem meus pés, que dirá minha glória, não cabe nesse lugar. Então, assim, a sua vida, o seu coração, ele quer habitar nele para sempre. Agora, não significa que ele vai habitar para sempre, porque isso não depende de Deus, isso depende da gente.
Depende do ser humano, entendeu? Se o ser humano verdadeiramente deseja ou não. Então você fala assim, ah, mas o Senhor disse que ia habitar em Israel para sempre. Ele disse que ele estava reconstruindo para que ele habitasse para sempre. Um lugar aonde habitarei para sempre. Né? Ele está construindo. Agora, se isso vai acontecer, depende de mim, depende de você, né? Não depende de Deus, infelizmente, porque se dependesse é como ele diz na palavra dele, né? Os peixes estão todos atrás de mim, eles devem estar com fome. É, ele, como diz na palavra de Deus, né? Eu tô vendo você comendo queijo, mas tudo bem, não tem problema não, nem me oferece. Aí ele tá falando assim, peguei, vou comer mais tarde, que agora eu tô falando, tá? Que se ele pudesse, ele fazia com a gente como. Gostei do seu copo. Ele faria com a gente como uma galinha faz com os pintinhos, né? Ó, Maria, esse copo que lindo. Que como uma galinha faz pintinhos, né? Que vai lá e acolhe os pintinhos debaixo de suas asas, né? Que protege os pintinhos debaixo das suas asas. E aí, você merece, Tereza. Eu vou fazer um para você. Vou mandar, manda o endereço que eu vou fazer um para você especial, que tu merece. E aí ele vai, protegeria, ele Tô guardaria, reinando aqui, minha filha, no queijo entendeu? turbino, reinando. Protegeria, guardaria debaixo de suas asas, seguro debaixo das suas asas. Mas ele não tira a nossa liberdade, ele não tira o nosso livre-arbítrio, entendeu? Ele tira, ele não invade com sua presença, não se impõe Não, diante da não. gente, entendeu? Então, assim, Tanto é que a palavra anterior é justamente essa. Vá lá, mostre, porque eu vi a glória de Deus vindo como a voz dele viria, vem como fortes águas. Você já viu aqueles filmes quando a água está invadindo algum lugar e aí vem o barulho da água e invade a água, meu amigo? Vou te falar uma coisa, nada segura a água. Quando a água se derrama e ela vai começar a invadir as coisas, os lugares, nada tem força suficiente para segurar a maleabilidade da água. E aí, o que acontece nisso? Acontece o seguinte, que é exatamente isso a glória de Deus. Só que ele fala assim, vá lá, mostre para o pessoal, se eles se envergonharem a respeito dos erros deles, aí sim eu vou tomar conta do templo e nunca mais deixarei de ser, até que alguém, porque o nunca mais de Deus é até a minha decisão, porque ele é igual à água quando eu permito. Se eu não permito, eu digo, olha só, Deus está aqui, é o lumiar de luz, certo? E aqui estou eu. Deus não se afasta de mim quando eu procuro as trevas. Eu me afasto de Deus quando procuro as trevas e o lumiar de luz ainda fica aqui atrás de mim. Ei, peraí, só que a experiência é um farol que ilumina um caminho pelo qual a gente já passou. Então é como se eu tivesse. Eu tô de costas e não casa do consigo meu nem pai. ver o que você está fazendo. Porque é impressionante. Eu tô de costas, não consigo nem ficar olhando o que você está fazendo, porque me dói, me magoa, me fere. E o farol é para frente, não é para trás. Então eu não consigo iluminar as trevas se você não vira para mim, para eu poder virar para você, né? É exatamente Exatamente. essa raciocínio. Exatamente. Então, assim, aí você vê o posicionamento de Deus, assim, é para sempre? É para sempre. Eu decidi para sempre. Mas e você decidiu para sempre? Né? Então, assim, eu tô aqui para sempre. Você me quer aqui para sempre? Entendeu? Então, essa é a questão, na verdade. E às vezes a gente se vê em posicionamentos, né, Marcela, difíceis, aonde a gente acha que de repente o Senhor não pode mais, o Senhor não vai mais entrar.
O Senhor não vai mais agir na minha vida. Ah, o Senhor não vai mais mudar. Ah, o Senhor não vai mais. Ah, eu culpei Deus por tudo. E ele está dizendo assim: não, meu filho, eu estou aqui para sempre. Deus desistiu de mim. É. E Eu ele está ficava com dizendo: medo não. disso, sabia, Cláudia? Eu ficava com medo disso. Eu falei assim, ai meu Deus, Deus desistiu de mim e agora não escuto mais ele, não sinto mais ele. E ele desistiu de mim, desistiu de me conquistar. Me conquistar. Né? Ele desistiu de me conquistar. Então, mas ele está dizendo: eu estou aqui para sempre. Agora cabe a decisão de Israel, cabe a decisão do meu povo, né? Esse povo que se chama pelo meu nome, cabe a eles. E é É interessante isso aí. essa linha de Ezequiel, porque assim, se a gente for olhar pela simbologia, como eu já falei, mas eu vou repetir, porque Deus está mandando repetir. Se a gente for olhar pela simbologia, você vê, Deus está falando, na verdade, exatamente por um caminho certinho que a gente deve seguir. Ele diz assim: tudo bem, você pecou, ok, você vai colher as consequências do seu pecado. Eu não vou colocar a minha mão e interferir para que você não colha as consequências do seu pecado. Não, você vai colher as consequências do seu pecado, da sua atitude, entendeu? Mas eu tô aqui, me clama e eu venho, vou sarar a sua terra, vou limpar a sua casa, vou sarar as suas feridas, eu vou varrer tudo de iniquidade que tiver no seu coração, mas você precisa se posicionar, se colocar como filho meu, se colocar como servo meu, me dá permissão para entrar na sua vida e mudar a direção da sua vida. E a partir desse momento eu reconstruo a sua vida. Vai parar de doer? Não, vai doer. Vai doer, vai ser cansativo, vai ser trabalhoso, entendeu? A gente vai trabalhar tijolo por tijolo, argamassa por argamassa, e aí vai, entendeu? Mas vai ficar lindo, vai ficar precioso, vai ficar transbordante. Depois eu vou entrar, eu vou encher a sua casa, né? Na verdade, eu já entrei, já limpei, né? Agora eu vou encher da minha glória, eu vou te dar essas, se você cumprir verdadeiramente as condições para isso, e estarei na sua vida para sempre. A não ser que você queira me Aleluia. escutar. É isso aí. Então, você O vê que martelo, ele é Cláudia, só bem. serve para me botar medo de afastar-me de Deus. Ele vem gradativamente. É o Não é quê, não, né? meu irmão. A gente está aqui para falar a verdade para você. Quem se afasta de Deus é você, né? Você, não é ele que se É, afasta de tu, não. é a gente. A gente não está aqui para colocando medo de ninguém, não. Eu não me afasto dele mais, não. Amém. Só se ele pedir. Se ele falar assim, meu filho não quer você mais perto de mim, não. Vá lá pro lado do diabo. Aí se ele mandar, eu vou, porque eu sou um servo obediente. Mas eu duvido que ele faça isso. Nem se ele me mandar para ir para perto do diabo, não vou dizer não. Ah, ele manda, Cláudio. Ele não mandou Elias. Ele não mandou Elias para ir para perto dos profetas de Baal e fazer Sim. eles ficarem envergonhados? Mandou. Quantas pessoas você não vê aí Não, que mas eu vão tô diante falando de Deus e assim, vai lá para mostrar a diretamente glória assim, de não Deus? quero É mais você. sempre para a Mas glória de Deus. ele não se afastou de Elias. Ele disse, vai lá e eu estou com você, né? Ele não disse, vai lá sozinho. Não. Ele não desiste de você, não, meu irmão. Mas olha só, não fique tranquilo com isso. Ah, já que Deus não desiste de mim, então eu vou indo, empurrando, 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 empurrando. Porque quando der, aí eu vou. Não, sabe por quê? Porque existe um negócio chamado vida. Que é só em vida que você consegue tomar essa decisão. E não é na vida eterna, é na vida carnal. É nessa que ele falou que é para mortificar a carne e fazer com que você tenha resultados extraordinários. É nessa vida que você toma a decisão, não é após a morte. Algumas pessoas tiveram o privilégio disso, que foi quando Jesus Cristo morreu, que ele foi lá e pregou para as almas cativas. Mas Para depois que, disso, amigo, ó, para que vou falar fosse uma coisa. justo, Morreu, porque morreu, tá? eles morreram pela lei, esperando a graça. Então não seria Exatamente. justo que eles fossem condenados, né? Que eles ficassem à mercê disso, não. Então o Senhor foi lá e deu a mesma oportunidade que deu para cada um de nós. Ele chegou como um estranho, como um estrangeiro, e pregou num lugar onde as pessoas, até pior do que, porque você já não está mais na terra, né? Você já está lá, enfim. E aí ele pregou para essas almas que estavam ali e disse, ó, a oportunidade. E
tiveram, eu acredito, pessoas que acreditaram e foram, e tiveram pessoas que falaram assim, tá ficando doido, né? Já chegou aqui no inferno, tá achando que é o diabo, só pode ser. E, É, não deu nem um infelizmente, frescorzinho. é, É, infelizmente exatamente. ficaram lá. Provavelmente, Claudio, se alguém chegasse e entrasse na sua casa aí, que você está há anos aí, dentro da sua casa, entrasse na sua casa e falasse assim, eu sou Jesus Cristo, venha comigo, eu vou te salvar. Você daria a mão para ele? Não. Eu ia falar assim, quem é você? De Quem é onde você você? veio? Não é Jesus Cristo, não. Não vou, não vou, não vou, não vou, não vou. Me prove, me prove. Então é isso, velho. Então tem gente que preferiu ficar lá por não acreditar no É. inferno, por não acreditar. E aí, Aí quando ele cada um tem subiu, que sua ele cada coisa. saiu com as almas, você, Eu falei assim, caramba, e agora rapaz, é que é podia ter me mesmo. levado. Não é que é mesmo? Não era que era mesmo? Eu falei, era que era mesmo. Podia, né? Agora já era. Senhor, meu Deus, muito obrigado por essa palavra extrovertida, mas em profundidade absurda a respeito da tua palavra. É verdade. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Obrigado por nos ensinar, obrigado por nos ensinar sobre o tratado das coisas que precisam ser feitas e o combinado que não sai caro. É verdade. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, por nos ensinar novamente que nós precisamos fazer a nossa parte dentro do processo de crescimento, de desenvolvimento, de comunhão, de intimidade Muda os nossos contigo. E que o corações, Senhor sempre está aí, dá capacidade preparadinho, para com tudo já preparado, tudo feito para a nossa decisão. E a gente só precisa decidir. Aconselho você que está aí do outro lado, decida rápido, decida logo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Beijos no coração, até amanhã. Beijo. 0659 com Marcelão. A gente vai falar, sabe o que amanhã, Cláudia? Eu não sei Sobre o não. quê? Sei não, deixa eu ver aqui se eu me lembro. Tá, se você souber aí, você fala, tá? Que eu não sei não. Aprender ou desistir? Aprender ou desistir? Eu acho que é isso, aprender ou desistir. Aprender ou desistir amanhã. Amanhã de manhã. Você prefere aprender ou desistir? Eu Eu acho acho que que é ele isso. está com fome. Tá com fome, quem? É aprender ou desistir. Beijo no coração. Até amanhã. Até mais tarde. Até amanhã. Até Até mais mais tarde. Vou tarde. encerrar. Tchau, tchau.